Olá, este é o canal de atualidade cosmética e hoje eu converso com mais uma indie brand brasileira. Eu recebo Leandro Okamoto e Ana Carminati da marca de maquiagem Lacre 21. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, Awane. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço vocês terem aceitado o nosso convite. Queria começar contando, que vocês contassem um pouquinho da história da Lacre 21. A Lacre é uma empresa jovem, tem pouco mais de, acho que nem 2 anos de vida ainda, né, Leandro? Talvez tenha acabado de completar 2 anos, mas que tem um posicionamento de marca bastante forte, né, e bastante ousado, né? Uma marca de muita atitude, com muita identidade, trazendo com bastante força a questão da diversidade, um nível que as marcas não costumam trazer para o seu pilar central, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como nasce a Lacre e por que vocês escolheram esse posicionamento. Sim. Bom, então, na verdade, a Lacre 21 foi fundada em 2018, né? A gente fez um pré-lançamento na Beauty Fair 2018, setembro de 2018. Começamos a operação, né, as vendas efetivamente em janeiro de 2019. Então, a gente nem tem tanta história assim para contar, né? A gente é uma marca muito jovem, nós somos uma startup ainda, né, do ponto de vista do tempo, né, de existência da marca. Eu digo que a gente, quando começou o projeto do negócio, a gente entendia que havia um espaço, uma oportunidade para falar desses temas mais polêmicos, aí, de uma forma mais ousada, mais contundente, aí, de uma forma que a gente achava que as outras marcas não faziam, né? A gente achou que tinha um espaço aí no mercado para falar, para ter esse posicionamento, né? Então, a gente conseguiu montar um time aí que tem bastante engajamento assim com esse tipo de assunto, né, com essas causas, e assim a gente começou a Lacre 21, né? Então, 2019 a gente começou efetivamente as vendas, a gente teve uma certa dificuldade no começo, assim, né, introdução, uma certa resistência em função do nosso canal de venda, né, e diria que, assim, a final do ano 2019 é que a gente começou a conseguir a maior capilaridade, maior penetração, e o começo de 2020 foi um ano, a gente teve resultados interessantes, só que logo depois veio a pandemia, então agora a gente está nessa fase aí de reestruturação, aí, né, de repensar os caminhos aí, né? Uhum. Ainda é um pouco para a gente pegar, acho que esse movimento de introdução, hoje se fala muito de diversidade, a área de beleza, de alguma forma, está bastante envolvida com esse tema, mas uma coisa é a gente falar disso talvez no âmbito corporativo, né, de estratégias, de áreas de diversidade e inclusão, né, de ter isso como um ponto importante para toda a sociedade, as empresas estão comprando isso. Mas no caso de vocês, a marca está baseado nisso, o portfólio de produtos está baseado nisso, e a comunicação da marca também está baseada nisso. Então, vocês têm campanhas com trans, com homens usando maquiagens, e a maquiagem da Lacre é uma maquiagem colorida, né? Tem muita coisa do neon. Como é que foi a primeira reação dos varejistas, por exemplo, nas praças onde vocês foram buscando introduzir a marca? Era algo que chocava? Sim, em geral, sim, né? Eu acho que como o perfil do comprador, né, do tomador de decisão, né, dos nossos clientes, é um perfil mais conservador, realmente. Então, esse nosso posicionamento leva um tempo para ser aceito, assim, né? Então, a gente precisa ter um trabalho a mais, aí, ter um investimento adicional aí de convencer, né, de mostrar para esses potenciais clientes que
esse posicionamento pode trazer um novo público para eles, né? E então realmente tem uma resistência inicial, mas logo que eles começam a trabalhar com a nossa marca, eles percebem que isso dá resultado, né? Que assim, isso abre novas possibilidades de público pro ponto de venda, né? Pro varejista, e aí isso, conforme isso vai sendo percebido, a gente consegue melhores resultados, consegue ampliar aí a nossa participação, nossa participação em mais pontos de venda, né? Eu acho que é isso. Ana, quem que é o Leandro falou, quer dizer, uma coisa que ele pontuou bastante é trazer um público novo para os pontos de venda, né? Quem que é o consumidor da Lacre hoje, a consumidora da Lacre hoje, e por que esse público é novo para as perfumarias, que eu acredito que seja o principal canal da Lacre hoje? Eu acho que tem um ponto que é relevante, Awane, que a gente sempre se posiciona muito bem em relação ao público, que é a maquiagem, ela não foi pensada, né, no caso da Lacre, só para mulheres. Então, a gente gera um novo público para o PDV já olhando por esse lado. Né? Anteriormente, você ia numa perfumaria e tudo era pensado para o público feminino. Hoje é uma diversidade muito grande, até por entender que outras categorias chegaram nesse PDV, outros formatos de comunicação chegaram nesse PDV, que não só voltado para mulher com idade, faixa etária de 25 a 45 anos, como era antigamente. Né? Então, o primeiro passo que a gente dá junto, e daí isso sim, junto com o nosso canal, junto com o trade, é de fazê-lo entender de que esse perfil de consumo mudou. Né? A gente hoje não pensa mais a maquiagem só para um formato de beleza. A gente pensa realmente na maquiagem e leva isso como conteúdo para o nosso PDV, como se, como não, né? Na verdade, ele já é pré-estabelecido hoje dentro de diversos públicos como uma aceitação, um momento de representatividade do personagem, né, da persona, em relação ao social. Então, ele não é mais só direcionado para mulheres. A gente faz esse percurso junto com o nosso PDV. Então, não poderia ser diferente que não por um canal mais educacional. O pessoal da nossa área comercial tem muito esse papel também, né, de levar o tamanho deste mercado para o comprador e fazê-lo entender de que isso abre outras portas que além de profissionais, ele tem hoje também os consumidores finais que estão muito presentes nas perfumarias, por exemplo. Vocês se consideram uma marca ativista? Não, eu não diria ativista, Anne, porque está tão no nosso DNA que a gente não precisa se identificar como um ativista. Hoje a gente é pluralidade, na verdade, né? A gente não é só diversidade na questão LGBTQI+. A gente é também pluralidade no sentido de tonalidades de base. Então, por exemplo, a gente tem hoje entrega até o final do ano aí 40 bases com uma diversidade muito grande. A gente trabalha com cores mais universais, até por isso que a linha tem muita cor. Então, eu não posso me declarar um ativista. O que a gente faz é dar voz, realmente, para minorias e para públicos que normalmente as marcas mais tradicionais e mais conceituais nem sempre dão voz, né? É muito comum você ver um ou outro trans, às vezes, participando de uma campanha, ou então fazendo uma participação junto com uma influencer com um perfil mais comercial. No nosso caso, a gente faz o contrário, a gente traz esse público para cá, a gente traz um influencer que já tem essa particularidade no perfil de minoria, ou então que precisa ganhar voz e relevância dentro do universo digital para construir a marca junto com a gente. Então, isso é quase que interativo, é uma collab mesmo, e a gente vai construindo a Lacre sob essa ótica, por isso que a gente não se considera ativista, e sim a voz desses públicos para fora, né, para o PDV principalmente. Uhum. Bom, você falou aí de chegar até o final do ano com 40 cores de base, né? A Lacre ainda é uma empresa jovem, né? Como é que vocês lidam com o desafio de equacionar, de um lado, atender a missão de vocês, ou seja, vocês têm 40 bases, é porque existe,
né, a necessidade de atender um número muito grande de peles que a gente tem aqui no Brasil. Obviamente, dessas 40 bases, você vai ter algumas, ou talvez várias, que vão ter um volume de vendas relativamente baixo em comparação com algumas outras. A visão tradicional, né, acho que da maioria das empresas seria, tá bom, né, vamos focar nessas 15 bases ou nessas 20 bases que são as que vendem, que estão numa curva AB, e paciência, né? Usando um português bem claro, acho que é isso que costuma acontecer na indústria. Como é que vocês fazem para equilibrar isso, uma vez que vocês, pelo próprio posicionamento da marca, vocês têm que ter essa pluralidade, com o lado empresarial, financeiro, de gestão de estoque, de gestão de fornecedores? Posso começar a resposta e a Ana pode complementar eventualmente. Bom, do ponto de vista de logística, né, de suprimento, de cadeia de suprimentos, realmente é bem complexo, como você pode imaginar, como você já até comentou, né, Ana? Então, a gente precisa ter bons parceiros aí, né, e bom planejamento para fazer isso acontecer. Realmente a proporção em volume de venda entre as cores que a gente chama das cores mais centrais, lá, né, elas são muito grande a diferença de volume entre essas cores e as cores mais para as extremidades, né, da nossa paleta de cores. Então, isso é um desafio grande mesmo. A gente tem que usar soluções criativas, assim, né, para lidar com isso, né? Então, quer dizer, fazer lotes menores, fazer um planejamento mais com prazos mais curtos, né? Mas de qualquer forma isso acaba sendo mais assim um investimento para reforçar o nosso posicionamento do que efetivamente gerar resultado financeiro, né? Do ponto de vista friamente financeiro, curto prazo, isso aí realmente não é assim interessante. Então a gente encara isso como, vamos dizer, como um investimento, assim, né? Uhum. Acho que a Ana pode complementar aí. A gente tem um ponto também que faz parte dessa revisão de plano agora durante esse período de quarentena, que serviu também para a gente estudar bastante, né, do mercado, e por mais que a gente tenha uma história curta, já é relevante do ponto de vista de análise, né? A gente já consegue começar a entender como é que o nosso PDV reage com essa diversidade, então, que a Lacre começou a ditar de ritmo no PDV. Né? O que a gente sente hoje é que a gente precisou revisar algumas políticas. Então, o que antes eu trabalhava, por exemplo, com 16 bases, que atendiam esse movimento central, e a gente expandia um pouquinho, aí tem 6, 7 cores que estendiam um pouquinho do que esse central, a gente, ao invés de reduzir, como você falou, e centralizar, a gente fez o contrário, né, como a gente falou no comecinho, se o nosso DNA é cor, não teria por que eu reduzir o nosso portfólio, então o que a gente fez foi aumentar ainda mais. O que a gente fez de revisão de política nesse sentido foi revisar o formato. Então, hoje, a gente não trabalha mais apenas com display, né, aquele display padrão, usual, que normalmente tem na perfumaria, mas a gente trabalha com caixa box. Até para privilegiar um pouco esse formato do PDV de repente, estabelecer uma conexão com o consumidor final. Então, ele chega no PDV, não adianta ter a base solta ou entre outras marcas, né? A gente precisa de um espaço delimitado para o consumidor final entender, aqui é um espaço da Lacre, aqui eu tenho uma diversidade de cores, me encontrei aqui. Então, a gente, a partir aí dos próximos dias, a gente entra com um planejamento muito focado nessa pluralidade, nessa diversidade, onde dentro das cores das caixas box, é quase que como uma campanha institucional, a gente vai levar cores de conexão com esse consumidor. Então, em determinado momento, você vai chegar no PDV, olhar lá, você vai falar assim, putz, mas eu vim procurar uma base da Lacre.
inevitavelmente você vai lembrar de uma campanha nossa com uma cor azul, por exemplo, que é a cor do box da base. Então, a gente procura um pouquinho desses códigos também de marca, né, de criar esse formato um pouquinho fora do conservador, para o PDV também entender a necessidade dele de levar essas oportunidades, essa possibilidade de novos consumos para o consumidor que nem sempre é atendido pelas outras marcas. Né? Então, a gente junta essa necessidade de mercado com algumas propostas institucionais nossas, que é o padrão de cores maior, mais extenso, de ter mais pluralidade, junto com alguns códigos que a gente quer implantar aí pelas campanhas. Então, é uma forma de planejamento a curto prazo, como o Lê colocou, né? Isso a gente deixei que supply um pouco maluca, por querer implantar nesse formato, mas a gente realmente não abre mão disso e a gente vai cada vez mais fazer um reforço positivo em relação a essa diversidade nos PDVs. E a ideia se a gente pensar em fluxo de lançamentos, é que vocês passem a trabalhar também com ciclos mais curtos, quer dizer, mais lançamentos ao longo do ano, em vez de concentrar tudo em 1 ou 2 momentos? Se a gente olhar uma fotografia de 2020, é complexo a gente falar desse fluxo de lançamento, né? A gente teve aí, a indústria, de forma geral, perdeu cerca de 6 meses de lançamentos e vai perder ainda mais alguns meses tentando acertar os calendários, né? Então, a gente tinha 2 grandes momentos, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, em que a indústria se movimentava, se mobilizava para levar novidades para o mercado. Isso não aconteceu esse ano, por motivos óbvios, e no ano que vem a gente vai ter um acúmulo de desenvolvimentos e de lançamentos que a indústria já perdeu, né? Então, com a gente não foi diferente. Óbvio que a gente tem aí uma série de lançamentos que ainda não foram feitos, seja por uma demora das entregas nesse período de quarentena, né, das indústrias, ou seja mesmo por entender que ainda não é a melhor oportunidade para fazer esses lançamentos. Então, a gente vai sim ter um ciclo menor entre os lançamentos a partir do ano que vem, por conta de um contexto da própria pandemia. De qualquer forma, a LAC sempre teve muito nesse percurso a coisa das cores, de sempre ter uma novidade, então a gente não poderia perder. Como caráter de exceção, né, porque isso nunca foi feito dentro da marca, a partir deste ano a gente também implementa algumas coleções no formato de collab e licenciamento. Então, a gente foi convidado por uma grande gravadora e produtora de conteúdos a trazer uma marca para o Brasil com um caráter de inovação, de velocidade e de qualidade. Então, eles procuraram, dentro do mercado latino-americano, em particular aqui no nosso país, alguém que pudesse acompanhar. Então, isso como marketing para a gente já nos leva para caminhos de que a gente está construindo uma base sólida quando a gente vende esse nosso propósito, né? Então, de ter velocidade, de ter diversidade e até mesmo por conta da qualidade, que para a gente enxerga isso como o mínimo de entregas, né? Então, a gente já percebe de que lá fora a gente está sendo bem visto em relação a esse cuidado. Desculpa interromper, só para não perder o gancho. Esse projeto novo, essa collab nova, ela é dentro da marca Lacre 21, é uma outra marca? O que você pode falar mais deste projeto em particular? Não é num formato de collab diretamente, porque a gente é acostumado a ver muito collab aqui no Brasil, né, em que as pessoas sentam numa mesa e discutem. Mas a gente, há cerca de 4, 5 meses, a Big Hit e a Line Friends buscaram no país um parceiro que tivesse velocidade e inovação para a entrega de uma marca relacionada ao BTS, que é uma banda de K-pop muito já com esse perfil de inovação lá fora. Então, eles trouxeram para a gente um projeto chamado BT21, que tem tudo a ver até por fit com a nossa marca, né, Lacre 21 e BT21, eles trouxeram alguns personagens que foram criados em collab junto com o BTS, e que há uma série de fãs aqui no Brasil, e mesmo os não tão fãs, que conhecem a marca, sabem do valor
políticos, sabe, do valor de inovação e até de um novo perfil de consumo que eles trouxeram, né? Então, a gente, a partir de outubro, começa a comercializar já essa nova classificação aí dentro da organização da Lacre. Ela é dentro da marca de Lacre 21 e ela entra como uma categoria para a gente. Ela passa a ser um licenciamento, assim como no Brasil a gente sabe que isso é super bem visto, mas nesse caso em particular nós fizemos junto com o pessoal da Line, muito próximos, até por uma questão de entender o tamanho desse mercado, né, de levar para eles essa informação, a gente trabalhou como uma collab para esse desenvolvimento. Uhum. Mas é um mercado bem grande, a gente tem aí números que giram em torno de 40% de desembolso maior para o universo geek de fandoms, que é esse universo que a gente está integrando agora junto da Lacre, e a gente espera aí que nos próximos dias a gente já possa levar mais um público, além do público da pluralidade para o PDV, que é esse público de teens e tweens, que hoje não é trabalhado pelos lojistas, né, que é de 12 a 17 anos. É isso que eu ia perguntar, porque a Lacre tem um posicionamento muito claro, imagino que é um trabalho mais de formiguinha, né? Quando você traz uma linha que envolve um movimento como o BTS, K-pop, que é algo global, eu imagino que o volume, o alcance desse projeto seja muito superior ao da própria marca Lacre 21 neste momento. Como é que isso vai impactar o negócio da Lacre como um todo, né, da empresa, e também o que vocês esperam em termos de abertura de canal a partir dessa nova linha? Eu diria que, assim, nós estamos com expectativas muito boas, né? Você tem razão quando você fala que o potencial de alcance, né? O potencial de crescimento com essa nova marca, né? Ele é muito grande, né? Então, assim, só para ilustrar, né, um pouco do potencial do que é o BTS, né? A gente diz, agora já aproveitando o ensejo aqui para vender um pouquinho, né? A gente costuma dizer que eles são hoje, se não o maior, um dos maiores, se não o maior fenômeno do entretenimento e da internet hoje no mundo, né? Então, só para mostrar um pouco, eles são a banda recordistas de discos em primeiro lugar na Billboard em menos tempo, né? Então, eles superaram os Beatles, né, nesse indicador, né, nesse índice. Então, eles conseguiram colocar 3 discos em primeiro lugar na Billboard em menos de um ano, né? E superaram os Beatles em uma semana, por acaso. Eles são o perfil no Twitter com maior engajamento no mundo, né? Então, eles têm uma força muito grande, né, globalmente, e aqui no Brasil, né, em todas as regiões do Brasil, eles têm uma força muito grande, né? Então, a gente enxerga um potencial muito grande para esse projeto, para essa nova marca, né, que vai ser feita em colaboração com a Lacre 21. Então, quer dizer, agora, a gente teve que se reestruturar, né, claro, lógico, né, a gente tem reestruturação física, investimentos, uma série de coisas, né, e nós estamos muito otimistas, e em termos de canal, como você perguntou, a gente também espera poder ampliar os canais, né, então, por exemplo, lojas de departamento é um canal que era difícil para explorar, né, para abrir com a Lacre 21, já estamos tendo diversas oportunidades com o BT21, canal, o próprio canal, o Pharma também. O próprio canal Pharma. De alimentar. Alimentar, exatamente. Então, tem uma série de oportunidades, de novos canais que a gente consegue abrir com o BT21, e a nossa ideia, né, é fazer isso, de certa forma, vamos dizer, puxar a Lacre 21 junto, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem até na política comercial, quer dizer, algumas condições especiais para os potenciais clientes aí, né, distribuidores, varejistas, que conseguirem fazer uma combinação, né, uma venda combinada aí de BT21 com Lacre 21.
Então, a gente espera abrir novos canais, espera um aumento de volume muito, e isso também impulsione a Lacre 21, né, de certa forma. Hoje a Lacre está em quantas portas, Leandro? A gente, a final de 2019, a gente atingiu aproximadamente 1.000 pontos de venda. Tá. 1.000 pontos de venda. E nesse período agora, né, de meados de março até agora, meados de agosto, né, começo de agosto, com varejo fechado, operando com muita limitação, como é que ficou o balanço do negócio de vocês? Vocês cresceram muito no digital, vocês têm o próprio site da Lacre também, desde sempre. Como é que ficou esse balanço? E como é que esse balanço digital, offline, deve voltar agora com as lojas reabrindo e até pensando num projeto como o do BT21, que deve ter muita força na internet, mas pelos canais que vocês têm para abrir também físicos, que tem muita capilaridade, também deve ter muita força no físico, né? Sim, eu diria que nesse período nós naturalmente tivemos grandes reduções de venda no offline, né? Mas eu diria que a gente compensou a maior parte dessas perdas nos canais digitais, né? Então, mesmo através do nosso site ou com os parceiros, né, que são importantes players aí do segmento que atuam no mercado online, esse conjunto todo aí, a gente conseguiu compensar, assim, a maior parte das perdas nos canais offline, né? Em termos de perspectivas para a retomada do offline, eu acho que a Ana pode falar melhor do que eu. Na verdade, a retomada do offline a gente imagina até como hábito de consumo, né? O brasileiro, ele é mais imediatista. É óbvio que, de certa forma, a gente usou o período de quarentena para se adaptar a novas tecnologias, tinha um percentual grande, né, de pessoas ainda offline, e com a pandemia todo mundo se viu obrigado a ir para o online. Mas a coisa da experiência, a experimentação, a convivência social, aos poucos isso vai voltando e as pessoas, por esse ritmo imediatista, querem, assim que eu comprei, eu já quero usar, né? Então, é diferente você comprar pelo online, que tem toda aquela expectativa, que também é gostosa, mas que é diferente, de eu ir numa perfumaria e escolher ali naquele momento, eu já sair da perfumaria, de repente, já usando esse produto. Né? Então, são experiências de consumo, o que a gente tem conversado muito, e é o que eu acredito efetivamente, é que são públicos distintos ainda, as experiências são muito diferentes, e a gente vai acabar realmente alternando entre esses dois públicos, né? A Lacre nasceu para millennials, então millennials já chegaram digitais no nosso planeta, porém, a gente sabe que isso é irrelevante no sentido de resultado. O nosso forte ainda realmente é a venda offline, né? De forma geral, a indústria ainda tem um percentual muito alto de resultado no offline. A gente não tem expectativa de migrar, a gente cresceu aí cerca de 300% no canal digital da Lacre, isso fora os outros parceiros, mas a gente vai dar um suporte, principalmente agora com a chegada de BT21, com materiais de comunicação, de peças O2O, que a gente chama, né, que é levado online para o offline, justamente para que o lojista, o comprador que participar com a gente desse momento de licenciamento, ele possa tirar as pessoas do online para o offline, porque é no offline que a gente consegue aumentar o ticket médio, que a gente consegue, de certa forma, traduzir um pouco mais do DNA da marca, consegue levar a experimentação. Então, a gente não pensa em migrar, e sim de crescer nos dois canais. Uhum. E um último ponto que eu queria abordar com vocês, você falou, né, Ana, da questão da experimentação no ponto de venda, ao menos nos próximos meses, isso vai ser um grande desafio, quer dizer, a questão dos testers, e eles são muito importantes, sempre foram muito importantes na categoria de maquiagem. Que tipo de solução vocês estão vendo no curto prazo? Vocês acham que espelhos virtuais já são algo mais viável e possível de ganhar espaço no Brasil? Ou algum outro tipo de provadores individuais mais seguros? Como é que vocês têm lidado com essa questão?
A gente tem estudado algumas alternativas para provadores, Awane, por entender de que isso não vai ser rápido, né, essa retomada, e por entender também que o digital, por mais que ele cumpra a função, ele depende muito de iluminação, de uma qualidade de câmera, de uma qualidade até de hardware, né, de uma qualidade do equipamento que a pessoa vai usar. Então, é muito difícil você levar tudo isso para a mão do consumidor de forma rápida. O que a gente vai fazer nos próximos meses, e que já tem construído, né, esse consolidado, é levar as nossas influenciadoras, os nossos fãs, a usarem mais e mostrarem mais o produto que eles já têm, né? Porque a identificação com aquele influencer, a identificação com o micro-influencer que você conhece, às vezes, pessoalmente, é muito maior. Então, se você tem um problema de uma base que você nunca consegue acertar, de repente você vê alguém com um perfil parecido, é muito mais fácil, muito mais seguro, né? Eu não acredito de que a gente consiga simplesmente deixar digital. A experimentação é do nosso DNA, né? O brasileiro gosta realmente de testar, e a gente tem uma série de particularidades do canal de perfumaria, como promotores, como a própria disponibilização dos provadores, que levou o nosso consumidor a se habituar com isso, né? Então, essas mudanças, elas são gradativas, não dá para a gente esperar que do dia para a noite todo mundo é digital, né? Então, realmente, a gente tem já essa entrada no digital. Porém, a gente não vai desistir, não. A gente vai buscar alternativas, como você mesmo colocou, a coisa da unidose, os provadores descartáveis. Então, formas tem. A gente realmente só precisa que o mercado todo comece a se movimentar para fomentar nas indústrias que produzem esse tipo de material a novas soluções, né? Acho que a gente está no momento de ser incansável em buscar essas alternativas. Mas a gente não vai só para o digital, não. A gente vai apoiar o PDV também em novos formatos para testers no momento de compra. Tá. E último ponto, crescimento para este ano, vocês, obviamente, BT21 deve trazer por si só um ganho muito grande, mas o que vocês podem dar para a gente aí de cor do que vocês esperam para 2020? E se tiver alguma coisa já para 2021 também? Na verdade, esse ano, 2020, em relação a 2019, a gente, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas todos os desafios que a gente teve que enfrentar, a gente ainda espera um crescimento pequeno para o nosso porte, né, de aproximadamente 6 a 8% aí, em volumes financeiros, né? Então, quer dizer, nós, como somos uma marca nova, né, para o nosso porte, esse crescimento quer dizer, é abaixo do esperado antes da pandemia, naturalmente, né? Mas é o que a gente deve conseguir realizar até o final de 2020, comparando com 2019. Tá. 2021 já tem alguma coisa? Isso falando de Lacre 21, né? Agora, com o BT21, quer dizer, não temos base para comparar, base comparativa, né? Então, se for pensando no negócio como um todo, aí o crescimento deve ser bem maior, assim, né? Pensando nas duas marcas combinadas, comparando 20 com 19, aí é um crescimento bem maior. Só de introdução, né, Leila? A gente vai lançar 53 SKUs. 55 SKUs, né? Então, acho que isso já muda muito, né, o perfil de crescimento. Vocês já tem uma ideia de número de portas para BT21 nesses primeiros meses? BT21, a gente tem um número, é um número que é função do alcance, assim, não é um número, a gente tem um número estimado em função do alcance dos distribuidores, né, que vão fazer a introdução do produto, né? Então, o BT21 no lançamento, no mês de lançamento, deve fazer o mesmo volume que o mesmo número de PDVs que a Lacre fez no ano de 2019. Então, mais ou menos 1.000 pontos de vendas, assim, a gente deve de partida já. Partida já. Então, por isso que realmente o crescimento no negócio, nas duas marcas combinadas é grande para nós, né? Assim. Perfeito. Bom, eu conversei com Leandro Okamoto e Ana Carminati, da Lacre 21.
Gente, muito obrigado. Obrigada a você, Obrigado, Awane, você pela oportunidade de falarmos com a revista Atualidade Cosmética. Sempre às ordens.